tarde, estamos aqui para mais um vídeo do canal Gestar e Nutrir e hoje vamos falar sobre a introdução alimentar e BLW. Para isso, convidamos a nutricionista Patrícia De Tomasi. Patrícia, você poderia falar um pouquinho sobre a sua experiência profissional? Eu tenho a graduação em nutrição, né? Sou formada em nutrição. Eu tenho também uma pós-graduação em nutrição clínica e uma segunda pós-graduação em nutrição funcional e terapia alimentar no autismo. Então, é mais voltado para seletividade alimentar, essa introdução alimentar. Vamos à primeira pergunta. O que é introdução alimentar e quais são as características demonstradas pelo bebê para o seu acontecimento? Então, até os 6 meses de idade, essa criança ela só se alimenta por líquidos, né? O leite materno ou fórmulas. E a partir dos 6 meses, essa criança vai começar a ter contato com os alimentos, né? Então, seria a introdução alimentar. Para isso, a criança precisa ter alguns sinais de prontidão, que a gente fala. Então, a criança precisa conseguir ficar sentadinha, né, sem apoio, para não tombar do lado, precisa conseguir pegar os alimentos, interagir com os alimentos, sentir essa interação, olhar o alimento e querer, né, se aproximar dele, e também a língua, que antes disso, tudo que você coloca na boquinha dele, a tendência é ele, com a linguinha, cuspir para fora. E aí, com 6 meses, ele já para com isso e consegue trazer esse alimento de um lado para outro na boca. Ótimo. Próxima pergunta. Qual deve ser a textura dos alimentos para se oferecer primeiro? E se por acaso existe alguma ordem certa, né, para oferecer esses alimentos? Então, qual que a gente oferece primeiro? A gente pode começar com as frutas, né? Depois os legumes e verduras. E a textura, a gente começa sempre na introdução tradicional, sempre com purês, depois os amassadinhos com o garfo, e aí a gente vai progredindo essa textura, né, do amassadinho com o garfo, para depois pedaços pequenininhos, e a gente precisa lembrar que esses pedaços precisam estar sempre muito bem cozidos, molinhos, porque se a gente colocar um pedaço um pouco maior e a textura mais rígida um pouquinho, essa criança pode engasgar. Perfeito. É necessário tomar cuidado com algum alimento no início em seu formato? Sim, a gente precisa ter muito cuidado, porque igual eu falei, a textura desse alimento precisa estar bem macio. Como a criança ainda não tem os dentinhos, não mastiga, ela está conhecendo aquele alimento, precisa ser uma textura que na hora que a gente cozinha, a gente consiga amassar ele com o dedo, porque aí a criança vai conseguir amassar com a própria língua, né, e as gengivas. Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto que a gente precisa ter muito cuidado com os alimentos alergênicos, né? Amendoim, ovo, que às vezes alguma criança tem alergia, nozes, tá? E as texturas, igual eu falei, se for muito duro, a criança vai engasgar e depois ela pode ficar com medo de provar novos alimentos. E se caso houver a recusa por parte do bebê desse alimento? É normal ter recusa do alimento, porque até então, até os 6 meses, ela não tinha contato nenhum com outra textura. É sempre Uhum. o leite materno ou fórmula, né? O leite materno em si, ele tem um certo saborzinho mais adocicado. E é fácil de engolir. A hora que você começa a introduzir texturas, é uma coisa diferente na boca do bebê, né? Que Uhum. às vezes ele não vai saber o que fazer com aquilo na boca. E ele pode recusar. O que a gente não pode é recusou uma vez, recusou 2 vezes, a gente já não oferecer mais aquele alimento. É muito importante a gente oferecer novamente os alimentos, porque como ele está tendo os primeiros contatos, a gente pode oferecer 7, 8, 10 vezes aquele alimento. Uhum. Se ele não gostou do amassadinho, vamos tentar fazer um purê, né? Vamos oferecer de novo. E a gente precisa conseguir ofertar a maior variedade possível, né? Porque ele vai conhecer as texturas, conhecer os sabores e também ele vai ter uma oferta maior de nutrientes, né? Uhum. E a gente precisa lembrar que se ele recusou, a gente não precisa ficar tão preocupado, porque como a gente falou, é uma introdução complementar. Ele vai complementar o aleitamento, porque até 1 ano a gente
vai conseguir fazer ele comer, né? Então, até os 6 meses é só leite, né? Materno ou fórmula. Aí a gente vai ter do 6º mês até 1 ano para essa criança se adaptar a essa nova alimentação. Então, a gente continua com o leite, com o aleitamento, e vai introduzindo aos poucos. Então, se tiver recusa, não tem problema, só não pode deixar de ofertar novamente. Ótimo. Agora, entrando, né, para o método BLW. Explica pra gente um pouquinho sobre o que é ele, né, e como colocar em prática. O método BLW é um método que a gente fala que é o desmame guiado pelo bebê, né? Onde esse bebê vai ter autonomia de ele mesmo trazer esse alimento para a boca, né? E por isso que ele tem que ter os sinais de prontidão, ele precisa conseguir pegar esse alimento e ele precisa conseguir trazer esse alimento à boca. Então, para isso ele precisa estar devidamente sentado, né? Não pode estar tombado, então ele precisa estar firminho, sentadinho. E o formato, a gente precisa sempre trazer alimentos maiores um pouco. Uhum. Por quê? O bebê, ele não tem movimento de pinça ainda, tá? Então, como ele vai segurar? Com a mãozinha assim. Então, precisa ser um tamanho de que, ao bebê segurar, precisa sobrar um pedacinho para ele trazer à boca, tá? E a textura precisa ser muito macia. Igual eu falei, precisa ser que a gente consiga, com os dedos, apertar, tá? Então, a gente tem os formatos palito também, tá vendo? Então, ele segura e ainda sobra para trazer até a boquinha, tá? A gente também tem o formato redondo, que a gente pode fazer com abobrinha. Aqui, a laranja também pode ser ofertada, tá? A laranja sempre lembrar de tirar as sementes para não ter afogamento, tá? Quando for laranja de gominhos. A banana também, a gente faz um corte onde o bebê consiga segurar e trazer. A banana, a gente precisa lembrar de higienizar bem essa casca, porque essa casca também vai chegar na boquinha do bebê, então precisa estar bem higienizada, tá? Mais para frente, ela pelos 8, 9 meses, o bebê já tem um movimento de pinça. E aí a gente consegue dar alimentos menores, tipo a uva, que aí ele vai conseguir pegar com os 2 dedinhos. O que a gente precisa ter essa consciência é variar bastante, sempre lembrar da textura, e isso vai trazer autonomia para a criança. Às vezes vai falar que a criança não está aceitando nada, mas só dela ter esse contato com o alimento, ela já está conhecendo, né, já está vendo, a parte visual do bebê é muito importante, e ele vai conhecer as texturas, tá? Então, isso é muito importante para a gente não ter uma seletividade alimentar mais para frente ou algum distúrbio alimentar. Perfeito. E quais são as vantagens e diferenças referente a esse método? As vantagens é que o bebê vai ter autonomia, você vai, como ele mesmo que vai estar trazendo o alimento à boca, você vai perceber quando ele está saciado, tá? Então, que ele começa a recusar, ou a hora que ele começar a só brincar com o alimento, parar de trazer na boquinha, é porque para ele já está o suficiente, tá? O diferencial, a gente vai na autonomia, vai nessa interação. A gente também pode falar da bagunça, que vai fazer um pouco de sujeira, então os pais têm que ter um pouco de paciência com isso, né? E também os pais precisam estar ali junto, tá? Não é porque o bebê está levando esse alimento à boca sozinho que ele pode ficar sozinho ali na cadeira comendo. Precisa estar sempre supervisionado pelos adultos, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar, na hora que o bebê está sentadinho, ele precisa estar com os pezinhos apoiados. Não pode ficar com os pezinhos balançando, porque aí ele pode ter a impressão de que ele vai cair da cadeira. E aí ele vai trazer essa sensação na hora da alimentação que ele não está seguro. E aí, às vezes, ele rejeita o alimento por não se sentir seguro, tá? Muito legal. Se pudesse elencar uma preferência de método, escolheria o BLW? Olha, isso a gente pode ver muito de família para família, tá? O melhor método de introdução alimentar é aquele que a criança consiga interagir com esse alimento, que a criança consiga se alimentar. Então, às vezes, vai ter criança que vai se dar melhor
com o alimento amassadinho, vai comer melhor. Tem criança que não vai querer, vai rejeitar, e se você der os palitinhos, a fruta cortadinha, ele vai ingerir melhor. Então, isso a família vai ter que analisar também o tempo que essa família tem, né? Porque para fazer as comidinhas, as papinhas, os purezinhos, você toma um pouco mais de tempo. Então, se a família é mais corrida, a dinâmica familiar é mais corrida, às vezes o método BLW vai ser melhor, porque você só corta em palitos, cozinha bem macio e já consegue ofertar para a criança. Então, por isso que vai variar de família para família. Mas a gente tem que observar qual o bebê se deu melhor. Aquele que se deu melhor, então para aquela família é melhor. É bem individual também, É né? muito individual, vai ter que ser bem analisado. Ótimo. Se pudesse dar dicas para as mamães, quais seriam? As dicas que eu posso dar é escolher nos dois métodos, tanto no tradicional quanto no BLW, a dica é sempre escolher bem os alimentos, variar os alimentos, manter uma rotina alimentar, porque essa criança, além da gente estar colocando alimentos novos que ela não conhece ali, se a gente não tiver uma rotina do café da manhã, o horário do almoço, do jantar, do cafezinho da tarde, vai bagunçar muito essa criança, né? Então a gente precisa ter a rotina, escolher os alimentos, variar esses alimentos, manter essa criança junto com a família nos horários da alimentação é muito importante também, porque a criança ela vai se espelhar nos adultos. Então, se ela está vendo a família toda comendo aquele alimento, ela vai ter vontade de interagir com aquele alimento. Se ela consegue interagir, ela vai consumir esse alimento, tá? A partir do sexto mês também, a gente pode começar a ofertar água para esse bebê, tá? Que até o sexto mês, o leite materno ou a fórmula já garante essa hidratação. Então, no sexto mês, a gente começa a apresentar essa líquido, né, para a criança. Às vezes, a criança vai recusar, porque o leite materno é mais adocicado e a gente vai começar a ofertar um líquido que não tem sabor nenhum. Então, às vezes, não vai ser tão interessante. Mas a gente pode ofertar várias vezes ao dia, né? Pode começar com a mamadeira, depois a gente tem esses copinhos de transição, até chegar no copinho normal, igual da família toma. A gente tem também as colherzinhas, que isso vai depender de criança para criança, tá? Se pode ser uma colher mais pequenininha, maior, alguma de sobremesa. O que a gente precisa lembrar é que, se for uma colher muito funda, na hora que a gente coloca a comida e coloca na boquinha do bebê e puxa a colherzinha, a comida vai ficar no fundo da colher e não vai ficar nada na boquinha do bebê. Então, a gente pode se atentar em colocar colheres um pouco mais rasas, que a hora que a gente põe na boquinha do bebê e tira a colherzinha, vai ficar comidinha na boca do bebê, tá? Mas isso a gente vai ver de família para família, como esse bebê vai se adaptar à colher, ao utensílio, tá? A gente tem vários pratinhos também. A gente precisa ver que o pratinho precisa ser um pouco pesado, porque o bebê pode bater a mãozinha e derrubar toda essa alimentação no chão. Por isso, agora também a gente acha no mercado alguns pratinhos que tem umas ventosas que gruda na mesa e aí não tem esse perigo também. Bom, é isso. Muito obrigada, Patrícia, pela participação. Qualquer dúvida pode deixar no comentário, a gente vai estar olhando, respondendo. E é isso, muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço.